Que o Senhor não se aparte de nós. Amém? Predisse a sorte de Zedequias, apesar de ter sido estudado, né, anteriormente, principalmente no livro de Reis, né, sobre o rei Zedequias, mas predito em Jeremias 34, né, a palavra do Senhor, que veio a Jeremias quando Nabucodonosor era rei da Babilônia, né, se levantou contra Judá e Jerusalém, e dizendo a Zedequias, né, que o rei de Judá seria preso e seria levado cativo, mas não morreria na mão dos babilônios, morreria em paz, como já estudamos, né, dos livros passados, principalmente de Reis. E em Jeremias 34, que tem essa passagem, né, ainda continua dizendo que existe ainda, né, as ameaças de Deus por causa da escravatura, que é muito interessante essa passagem, porque teve um momento histórico, né, que a palavra do Senhor agora vem a Jeremias, o profeta, constatando que o povo, né, havia descumprido uma aliança de que após 7 anos todas as pessoas que eram escravos, né, judeus ou escravas hebreus, né, ou hebreias, os servos hebreus que fizeram servos hebreus ou servas hebreias, né, e subjugando, havia de, após 6 anos, né, liberarem eles desse jugo. Porém, eles liberaram, mas voltaram a subjugá-los novamente, atraindo assim a maldição sobre eles, né? Então, nesse momento, em Jeremias 34:14, você tem aqui o relato dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, a ti te houver servido 6 anos, e despedi-los às forro, mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Então, isso já foi estudado por nós, porém, predito agora, né, no livro de Jeremias, o profeta, certificando esse fato histórico que houve, né, de mais uma desobediência, além de adorarem outros deuses, né, ainda teve esse outro pecado, tanto de Judá como de Jerusalém, né, acerca da escravatura. E nós podemos comprovar no capítulo 35, né, a fidelidade dos recabitas. Jeremias 35 narra, né, o Senhor dizendo a Jeremias para colocar vinho à vista dos recabitas, para que estes viessem a beber. Porém, eles recusaram. E aí, ao ser perguntado por que, né, disso, eles disseram, né, que foram instruídos pelo pai Jonab, né, para que não bebesse vinho nem construíssem casas, viveriam em tendas e não plantassem semente também. Então isso deixou claro, né, quanto esses povos recabitas foram fiéis aos que foram instruídos, né, pelo seu pai, diferente do povo de Judá e de Jerusalém, né? Esses não foram fiéis. Por isso, estes sim, os recabitas, seriam abençoados, né? E teriam uma sorte diferente, pelo menos por um momento, né, diferente de Judá e Jerusalém, né? Inclusive disse aqui, por isso, né, em Jeremias 35:19, por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Então, nós vemos aqui, né, esse exemplo da diferença da fidelidade dos recabitas para o povo, né, tanto de Judá como de Jerusalém. Esse fato histórico. Após isso, nós vemos o rolo de Jeremias lido no templo, né, no capítulo 36 de Jeremias, do versículo 1 ao 10, o Senhor instrui, né, a Jeremias para escrever um rolo de instruções de arrependimento ao povo. E tudo aquilo, né, que o Senhor já disseram em outros estudos que nós fizemos aqui, acerca, né, de se arrependerem, né, do mal, de
adorarem outros deuses e até esse fato, né, da escravatura. Porém, o rolo é lido diante dos príncipes, né? Jeremias 36, de 11 a 19, narra esse fato. Porém, ao ouvir, eles não deram ordem, eles deram, né, ordem tanto a Jeremias como Baruque para esconder-se, né? Para que isso não chegasse ao rei. E o rei depois acaba chegando, né, ao rei. Em Jeremias 36, 20, por exemplo, nós temos aqui: foram os príncipes ter com o rei ao átrio depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. E o que o rei vem a fazer? No 23 diz que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. No 26 diz que antes deu ordem o rei a Jerahmeel, filho de Ameleque, Seraias, filho de Azriel, e a Jelemias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Do 27 ao 28 diz que então veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original que Joaquim, rei de Judá, queimou. Joaquim, né? E no 31 e 32 diz que o Senhor castigá-lo-ei e as suas descendências, aos seus servos, por suas iniquidades. Sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tem falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara. E ainda lhe escreveram muitas palavras semelhantes. Então, nós vemos, né, que, como nós já estudamos, né, em outras ocasiões, que ao invés, né, de eles se voltarem para o Senhor, o que eles fazem? Eles vão contra, né, esses indícios, né, de que estavam errados. E em vez de eles se retratarem com o Senhor, o que eles vêm fazer? Eles vêm fazer essas coisas contra o próprio profeta. E aqui nós vemos no capítulo 37 de Jeremias, que Jeremias vai parar na prisão. Diz aqui no versículo 1: Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constitura rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido à palavra do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, no versículo 3, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, e ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga por nós ao Senhor nosso Deus. E Jeremias, no capítulo 4, diz que andava livremente entre o povo, porque ainda não havia encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram essa notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direi ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a terra do Egito. E assim retornaram os caldeus, pelejaram contra a cidade e tomaram e queimaram, né? E nós vemos que saiu Jeremias, no versículo 32 do capítulo 37 de Jeremias, né? Saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo.
Então ele, à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão, que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foge para os caldeus. Jeremias mesmo dizendo que era mentira, mas ele prendeu e o levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, o açoitaram e meteram no cárcere, na casa de Jonathan, o escrivão, porque tinham transformado em cárcere. Depois mandou o rei Zedequias trazê-lo para a casa em secreto. Ele perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia será entregue. E então Jeremias, é interessante que ele viveu um momento muito difícil, uma pessoa que tinha um relacionamento com o Senhor e teve esse momento muito conturbado, e não por culpa dele, por causa dos pecados do povo e por o Senhor usá-lo para levar sempre a palavra. E nós vemos em vários estudos, e agora também, que eles, ao invés de aceitar a admoestação, eles iam contra o profeta, como foram contra outros também. E o etíope Ebed-Meleque salva Jeremias da cisterna que eles lançaram, porque findando o capítulo 37 de Jeremias, nós vemos que então ordenou o rei Zedequias que pusesse a Jeremias no ato da guarda, e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. E Jeremias, o mal dele é simplesmente anunciar o que o Senhor quiser que fosse feito, que o povo fosse admoestado e arrependesse dos seus maus caminhos. E disse o rei Zedequias, aqui agora no capítulo 38 de Jeremias, eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda. Desceram a Jeremias com corda na cisterna, e não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. E aí, ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna, ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu ele e falou: ó rei, senhor meu, agiram mal este homem em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna no lugar onde se acha. Morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira-o da cisterna o profeta Jeremias, antes que este morra. E assim foi feito. E puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. Jeremias ficou no átrio da guarda. Zedequias consulta o profeta. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias de novo à sua presença. A terceira entrada na casa do Senhor, ele disse: quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: se tu não disser, porventura não me matarás? Se ele dissesse, eu te aconselhar, não me atenderás? Então Zedequias jurou a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. E Zedequias então consulta ele. Então Jeremias diz a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ele diz a verdade, como sempre os profetas diziam.
se te renderes voluntariamente ao príncipe do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e essa cidade não se queimará, e viverá tu e tua casa. Porém, se não renderem, né, será entregues na mão dos caldeus. Então, tu e a cidade. E o que Jeremias constatou, né, é simplesmente o que o Senhor falou que iria acontecer, né? E nós vimos nos estudos aqui o tempo todo sendo dito o que aconteceria devido à desobediência, que seria entregue, né, na mão dos babilônios, na mão do rei Nabucodonosor, porque assim o Senhor havia decidido para admoestar o povo, né, e o povo seria entregue devido ao fato, né, deles terem equivocado por muitos anos, né, e se prostituído com outros deuses e adorado outros ídolos, né, e se afastado do Senhor. Então, num determinado momento, no versículo 24 de Jeremias 38, disse o rei Zedequias a Jeremias, né, ninguém saiba essas palavras e não morrerá. Então, ele disse, né, quando ouvindo os príncipes que falei contigo vierem a ti, disserem, declare-nos agora o que disseste ao rei, o que ele disse a ti, nada nos encubra e não te mataremos, então lhe dirás, apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me fizeste tornar à casa de Jonathan para morrer ali. Então vindo todos os príncipes interrogá-lo, né, segundo a palavra que o rei lhe havia ordenado, o deixaram em paz porque da conversa nada transpirava. Ficou Jeremias no alto da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. E aí nós vamos ver no próximo estudo que Jerusalém, né, acaba sendo tomado como o Senhor disse, ou seja, depois de ter determinado, né, quem somos nós para afugentar, né, de nós algo que o Senhor já decidira que seria feito. A nós compete buscar a palavra dele, né, e buscar obedecer para que o mal não venha sobre nós. Né?